Bom, o tema de hoje do Evangelho é o capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito aos saduceus se calarem, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás ao seu Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que gostaríeis que eles vos fizessem, pois esta é a lei e os profetas. Está em Mateus. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostaríeis que eles vos tratassem. E a gente encontra isso em Lucas. Parece simples, né? Acho que a lição é tratar o próximo como que nós gostaríamos que ele nos tratasse. E pronto, está resolvido o capítulo, a lição de hoje. Só que não é bem assim, né? Se a gente começar a refletir sobre essa questão, vou fazer algumas perguntas aqui para nos ajudar a refletir. Amamos a Deus? Se eu perguntar isso para vocês, alguém teria a coragem de falar não? Eu não amo a Deus? Depois de ler aqui que o maior mandamento é amar a Deus. Então a gente ama, né? Então amamos a Deus. Nós amamos o nosso próximo? Vou responder que sim, né? É o segundo mandamento aqui, né? Porque devemos amá-lo como nos amamos a nós mesmos. Só que aí eu vou puxar o capítulo 12, que é o próximo capítulo, né, do Evangelho. Amai vossos inimigos. Detalhe, inimigos também é próximo. Aí complicou, né? Eu amo a Deus, eu amo o meu próximo, bem próximo lá dentro de casa. Meu vizinho que está ali próximo já não... Depende, né? Depende do vizinho, posso amar ou posso não amar. Agora, inimigo já é demais, né? Mas é o que nos pede, é o que Jesus nos ensinou. Então quer dizer que não é tão simples assim, né? Não é tão simples a gente conjugar esse verbo amor. E a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Nessas 2 horas, mais ou menos, que a gente vai estar aqui juntos, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1.500 pessoas vão desencarnar por fome. Quem não jantou vai jantar depois. E enquanto isso, 1.500 desencarnes por fome, só nessas 2 horas. 10.000 abortos em 2 horas. 5.000 abortos por hora. 150 suicídios nessas 2 horas. Será que estamos praticando o amor no mundo de hoje? Com esses números? É uma coisa para a gente levar para refletir. Com certeza não. A resposta está aqui. Mas espera aí, mas eu não abortei, eu não estou nessa lista. Eu dou alimentos lá no centro ou em qualquer outra instituição, então eu não tenho nada a ver com esses que estão morrendo de fome. Será? Será que nós não temos essa responsabilidade também? E temos. Porque a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente passa a ter a responsabilidade de carregá-lo. Se eu não colocar em prática, depois que eu sair aqui do centro espírita, o que o Evangelho nos traz como ensinamento, não adiantou nada. Não adiantou nada vir aqui. Porque é lá fora que a gente tem que realmente colocar em prática. Porque nesse ambiente protegido, tão gostoso que é aqui, é fácil, né? Responder essas perguntas. Sim, eu amo a Deus, eu amo o meu próximo, eu amo até meu inimigo. Aqui, lá fora, no nosso dia a dia, a gente sabe que não é bem assim.
E olha que interessante. A gente ama a Deus, né? A gente falou que nós amamos a Deus. Sabemos quem é Deus exatamente? O meu próximo eu sei, é o meu vizinho, a minha esposa, o meu filho, né? Sabemos exatamente que é Deus. Temos que saber, se a gente falou que ama, né? E olha a genialidade de Kardec. Como é que ele começou o Livro dos Espíritos? Qual que é a primeira pergunta? Vocês se lembram? Que é Deus? Aí cabe um comentário. A pergunta, a forma que eu formulo a pergunta, a forma que eu coloco a pergunta é mais do que 50% do entendimento que eu vou ter da resposta. A gente diz que a pergunta é o receptáculo. Imagine, por exemplo, eu ir com uma xicrinha na beira de um rio e vou coletar ali um pouco de água. Eu vou coletar uma xicrinha. É o jeito que eu fiz essa pergunta. Agora, se eu for com um balde, eu vou trazer muito mais água. É essa a diferença de uma pergunta não muito bem formulada e uma bem formulada. E você vê que Kardec pergunta: que é Deus? Porque se ele tivesse perguntado o que é Deus, ele já estava colocando Deus como uma coisa. Se ele tivesse perguntado quem é Deus, ele ia, primeiro que ele ia levar um pito do Espírito da Verdade, né? Porque já ia estar personalizando, né? Deus. Não, ele perguntou o que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Respondeu? Não. Kardec começou a insistir, né? Começou a insistir nas demais perguntas e chegou um ponto que o Espírito da Verdade falou o seguinte: olha, nós não temos todas as faculdades, todos os conhecimentos para entender o que é Deus. Então, como amar algo que a gente não sabe exatamente o que é, se a gente não tem as faculdades para entender? Aí lá na pergunta 5 ou 6 vem: mas como é que eu sei que Deus existe então? Se eu não tenho as faculdades para entendê-lo. Aí nasce o nosso conhecimento da causa e efeito. Ele justifica, ele explica Deus pelo efeito, pela criação. Se nós somos o efeito, se o universo é o efeito, porque tem uma causa. A causa primária, que é Deus. Então amar a Deus significa amar a tudo que Ele criou. E será que nós amamos mesmo de verdade? Ou estamos numa evolução, estamos aprendendo? Acho que é mais por aí. Porque até João Evangelista coloca assim: como é que você pode amar a Deus, que é algo que você nem entende direito, e não amar o seu próximo que você conhece bem? Não faz muito sentido. Então a gente tem que começar a prestar atenção nas coisas que a gente devolve para o universo, para saber se nós estamos em conexão com ele, porque se não estivermos, a gente não está amando a obra de Deus, então nós não estamos amando ao próximo, nem a Deus. Mas aqui fala, amar o próximo como a ti mesmo. Ele está colocando aqui que eu me amo, né? Se o segundo mandamento é amar o próximo como eu me amo, nós nos amamos? Será que nós praticamos o amor dentro de nós, com nós mesmos? É uma pergunta que cada um talvez tenha que fazer para si próprio. Porque se eu só consigo entregar para o universo aquilo que eu tenho dentro de mim, se eu me proponho a amar a Deus e amar o próximo, é porque eu tenho que ter amor dentro de mim. E se eu não tenho, eu não vou conseguir entregar isso, eu não vou conseguir amar o meu próximo. Mas complicou um pouquinho mais, né? Mas o que é o amor então? Será que para saber se eu tenho o amor dentro de mim, eu tenho que entender o amor? E no próprio capítulo 11, mais para frente, ele descreve a lei de amor. E lá na lei de amor, ele diz o seguinte, que nós passamos por uma evolução de sentimentos. O amor é o sentimento mais nobre. Só que antes da gente chegar no sentimento, a gente nasce com um instinto. O instinto evoluindo um pouco, a gente passa a ter sensações. E as sensações
elas vão passando conforme a gente vai evoluindo e a gente chega a ter os sentimentos. E o mais nobre deles, o amor. Só que nós, em que fase que a gente está desse processo? A gente tem um pouco de cada coisa. A gente convive aqui dentro com a parte de amor e a parte de instinto. Como eu respondo a determinado estímulo externo? É instintivamente? Com a raiva, com o ódio? Ou eu respondo com amor, com tolerância, com entendimento? Nós temos que fazer essa pergunta. No nosso dia, como é que eu respondi às coisas externas? Não as coisas boas, porque é fácil, né, responder, né? Pergunta fácil não tem graça, a gente sabe a resposta. Não, aquelas situações difíceis que nós fomos colocados em relação aos nossos próximos, aos nossos inimigos, como é que eu respondi aquilo? Foi com tolerância, com paciência, com os predicados do verbo amar? Ou não? Ou foi de maneira violenta, de maneira carregando ódio, rancor, etc. Cada um tem que fazer esse exame, porque quanto mais a gente responder instintivamente, mais próximo do ponto de partida a gente está. Quanto mais a gente responder com tolerância, paciência, compreensão, mais próximo do amor a gente está. E é esse o nosso objetivo. O objetivo é aprender a amar. Se a gente fosse resumir a nossa missão nessa encarnação, seria aprender a amar. E por isso que a gente repete de ano várias vezes, né? A gente está aqui já nem sei em qual encarnação, porque a gente aprende só um pouquinho em cada uma delas. E vamos precisar voltar mais aqui. Quantas vezes eu vou precisar voltar mais? Eu não sei, mas você vai ter um indicativo, se você fizer um exame de consciência, de como você está respondendo para a vida. De como você está respondendo para os seus inimigos, para aqueles casinhos difíceis que a gente tem. E a gente tem, né? Tem dentro de casa. Talvez os maiores desafios estejam dentro de casa, da família. Como é que a gente responde a isso? Faz tempo que você não fala com algum tio, com algum primo ou com algum pai. Se faz por algum motivo, está mais próximo do ponto de partida. Se eu carrego rancor, ódio de determinadas pessoas que me fizeram alguma coisa, se eu não conseguir perdoar, é sinal que eu vou ter que voltar muitas vezes aqui. Porque o perdão, ele é o lubrificante da prática do amor. Se eu consigo perdoar, se eu tenho o hábito, a facilidade de perdoar, a vida flui, o amor vai fluir. Vai fluir dentro de mim, vai fluir nas relações que eu tenho com os demais. Agora, se eu tenho dificuldade em perdoar, eu vou ficar atravancado. Eu vou ficar mais preso, mais próximo do ponto de partida. Então, se vocês querem saber se tem muitas encarnações ainda pela frente, se tem muito trabalho a fazer, faça um exame de consciência sobre essa palavra perdão. É um indicador direto de quanto você está próximo desse sentimento sublime que é o amor. Façam esses testes dentro de casa. Toleramos os erros. Toleramos os erros do outro, porque o nosso erro a gente quer que os outros tolerem. A gente quer que os outros nos perdoem. Poxa, eu erro, né? Poxa, me perdoa. Mas será que a gente perdoa o outro? Tem que ter reciprocidade, porque senão, se não tiver, a gente não está caminhando, a gente não está indo para frente. Um outro ensinamento para saber se a gente tem uma relação com o amor ou não. A gente tem relacionamentos que nós presenteamos e temos relacionamentos que nós suprimos. Qual que é a diferença de presentear e suprir? Não é gostoso dar um presente para alguém? Ver o sorriso, a satisfação da outra pessoa?
Presentear é uma coisa que nos dá prazer. Agora, suprir é uma obrigação. Pensem na relação entre cônjuges. Eu estou presenteando o meu cônjuge? Ou eu estou suprindo? Cumprindo com a minha obrigação? Se for o provedor financeiro, é colocar dinheiro dentro de casa. Se não for o provedor financeiro, é aquele que fica cuidando da casa, dos filhos. Eu estou cumprindo com a minha obrigação? Só isso? Isso é um fardo, é um peso para mim? É um fardo, um peso voltar para casa? Se for, a gente não está praticando amor. A gente está suprindo. E o contrário é a mesma coisa. O que eu espero do outro? O que o outro me dá é um presente? Não precisa ser nem uma flor, é pura e simplesmente chegar e dar um sorriso. Aquilo é um presente para mim? Se é, você está vivendo uma relação de amor. Se não for, você está esperando um suprimento do outro. Muitos casamentos, muitas relações, elas caem na relação de troca de suprimentos. Prestem atenção, que isso às vezes a gente não percebe. Por isso que muitos aconselham a gente a presentear. Já ouviram, né? Não presenteie de vez em quando o seu cônjuge, o seu filho, a sua mãe, o seu pai. Esse momento de presentear, ele é simbólico naquele momento, mas esse presentear ele tem que ser contínuo para uma relação saudável de amor. E aí eu não estou falando do presente material que eu vou lá na loja e compro. Eu estou falando da minha presença, do meu cuidado, o saber ouvir, o saber cuidar. Porque se a gente for estendendo isso, a gente pode chegar no conceito de utilidade e inutilidade que a gente tem. Enquanto eu sou útil para aquela pessoa, seja um filho, um colega de trabalho, um cônjuge, um familiar, um amigo, um vizinho, enquanto eu sou útil, eu tenho relação com aquela pessoa, eu convivo, eu até perdoo, né? Porque ela é útil para mim. E eu sou útil para a pessoa, então eu tenho uma relação. A gente só descobre que é amor de verdade quando a gente se torna inútil. Quando a gente envelhece e a gente não perde o valor para a pessoa. Quando a gente fica doente, inválido e a pessoa está ali do lado. Isso é amor de verdade. Então a gente tem que parar e pensar. Eu estou sendo útil para essa pessoa está sendo útil para mim? Faça o exercício. Se ela não trouxer mais dinheiro para casa, se ela não puder mais cuidar de mim, se ela não puder se relacionar comigo, seja de qual forma for, se ela ficar inútil, ali numa cama, eu vou continuar do lado dela, vou continuar amando? Isso vale para tudo na vida. São os indicadores que nós temos para saber se nós estamos praticando o amor. E se eu estiver praticando o amor, eu estou amando o meu próximo, seja ele inimigo ou não, estou amando a Deus. Tragam isso para a vida, tragam isso para a reflexão de hoje à noite, para a reflexão do dia a dia. Prestem atenção nas relações. Veja se é uma relação de presentear ou de suprir. Quando eu aprendi esse conceito e comecei a varrer a minha vida, eu descobri muitas coisas, muitos erros. Graças a Deus, alguns acertos. Mas façam. É o convite que eu faço para vocês. Toda preleção que eu faço, eu sempre deixo uma tarefinha de casa, que primeiro que vai ter que cumprir sou eu mesmo, né? Mas eu convido vocês a fazerem essa tarefa de casa. Pensem. Vocês estão presenteando ou estão suprindo? Vocês estão sendo presenteados ou supridos? Levem para casa e que Deus os acompanhe, ilumine o caminho de cada um de vocês nessa caminhada que temos juntos.
nessa encarnação. Que nós possamos cumprir com tudo aquilo com que nós nos comprometemos antes de encarnarmos. Que nós possamos praticar o amor de verdade. O amor do verbo amar não se conjuga no passado e nem no futuro. Se é o amor de verdade, eu nunca deixo de amar e nunca vou esperar para amar. Eu amo. Então, quando eu disse eu amei determinada pessoa, determinada coisa, você não amou de verdade. Você teve uma outra relação de suprimento, mas não foi de amor. Fiquem na paz de Deus. O coração de cada um de vocês esteja repleto de amor. Obrigado.